Você sabia que a África foi um grande centro produtor de tecidos para o mundo? Descubra hoje esta incrível história. Mas desde já deixa aqui seu like e vem comigo caçar mais esta história. Os tecidos, eles são um produto essencial que tem desempenhado um papel importante na história da humanidade. Eles foram utilizados para proteger as pessoas do clima, para comunicar status social e também para expressar identidade, também como valor monetário. Isto mesmo, tecidos foram utilizados como moeda. No passado e no presente, em diversas sociedades no mundo e também nas sociedades africanas, a exibição de tecidos caros e raros era uma forma de demonstrar status social, riqueza e poder. Mas para além de status, o tecido também era um elemento de proteção, e a transformação de fibras vegetais e também de origem animal em tecido foi uma grande revolução na história da humanidade. Pesquisadores da Universidade de Barcelona revelam em um estudo que possivelmente o uso de roupas tenha começado na região da África do Sul há 73 mil anos atrás e na Península Ibérica há pelo menos 39 mil anos. Mas por que o ser humano precisou de roupas? Não foi apenas pela necessidade de enfeitar o corpo ou para demonstrar status social, mas sobretudo para lidar com a nudez biológica. E o que é esta tal de nudez biológica? É o estado em que o corpo humano se encontra exposto ao ambiente sem qualquer tipo de cobertura e proteção. A nudez biológica é uma condição natural do ser humano, mas também um grande desafio. O corpo humano ele é exposto ao ambiente sem qualquer tipo de cobertura, o que pode causar desconforto térmico, exposição a agentes infecciosos e outros problemas. Foi por isso que o ser humano precisou de roupas. As roupas nos protegem do frio, do calor, da chuva, do sol e de outros agentes externos. Elas também ajudam a manter a higiene e evitar doenças. Com estas ondas de calor aqui no Brasil, o clima muitas vezes tem ficado insustentável. E por causa do intenso calor, eu particularmente, devido a uma condição respiratória, eu precisei adequar o meu local de trabalho aqui a esta nova condição, porque eu não posso usar ar-condicionado. E recentemente eu recebi uma Tech T-shirt, uma camisa tecnológica da Insider para eu testar. Eu fiquei muito satisfeito com o produto. É esta camiseta aqui. Inclusive ela é super confortável, ela é respirável e ela é perfeita para o dia a dia, para o trabalho, para estudar, para caminhadas, para atividades. Mas o mais interessante é que esta empresa, a Insider, topou ser nossa parceira aqui no canal no desafio de ensinar história da África e dos africanos. A Insider ela é uma marca de roupas funcionais que entendeu essa importância das roupas para lidar com a nudez biológica. E estas peças da Insider elas são desenvolvidas com tecidos que evaporam rapidamente o suor e não precisa ficar passando ou desamassar. Eu fiquei muito feliz em saber que a Insider está apoiando o nosso canal. E se você está procurando roupas funcionais e de alta qualidade, pode ter certeza que a Insider é uma ótima opção. E você que é inscrito aqui no canal e tem nos apoiado, quer conhecer mais o trabalho da Insider, eu deixei o site aqui na descrição do vídeo. E se você quer adquirir o produto da Insider, use o cupom AFRICA12 para ganhar 12% de desconto em qualquer compra no site. E voltando à nossa história, se proteger da nudez biológica foi um dos maiores desafios de sobrevivência dos seres humanos. A manipulação de fibras vegetais e animais em vestuários constituiu uma grande revolução humana. Os tecelões africanos eles processavam linho, junco, papiro, cascas de árvore, lã de ovelha, pelo de camelo, algodão para fazer túnicas, mantos, toucas, saias, capas, calças, cobertores e muitas outras peças. As indústrias de tecidos africanas existem desde o período neolítico, em Khartoum, por exemplo, no Sudão, onde foi descoberta ali espirais que são datados do 5º milênio. Tecidos feitos de lã de ovelha, de camelo, plantas de fibra como linho, ráfia e tecidos de casca de árvore ou barcloth estavam bastante difundidas em grande parte de todo o continente antes da disseminação do algodão africano e mais tarde do algodão indiano, começando já no final do 1º milênio antes de Cristo. A produção têxtil de algodão na África é uma tradição muito antiga. Os têxteis, os tecidos de algodão, eles têm sido usados com uma variedade de propósitos muito grande, incluindo para vestir, para decorar e até mesmo para fins religiosos. A produção de tecidos de algodão na África, ela vem desde o século I a.C. Evidências arqueológicas de tecidos de algodão que foram encontrados em diversas partes do continente atestam que
Este uso vem desde o século I, o que é particularmente interessante porque o algodão só vai chegar na Europa após a conquista da Península Ibérica pelos muçulmanos no século XII. Mas como era o uso dos tecidos nas diversas partes da África? Lembrando que a África é um continente onde tem diversas sociedades, diversos povos. Na região do Sudão, por exemplo, né, e do Chifre da África, o uso de tecidos ele remonta a alguns dos estados mais antigos da África. Durante a era pós-neolítica, por exemplo, grupos como os núbios e o reino de Kerma, eles utilizavam tangas e saias de linho tingido que eram semelhantes às vestimentas egípcias. E juntamente com isso utilizavam também bonés de couro, que acabou se tornando um elemento muito básico naquela cultura. Já na era cuxita, essas vestimentas foram aprimoradas, adicionando ali capa que era presa aos ombros, que era semelhante a um casaco, e uma faixa que era amarrada no ombro direito, semelhante a um chale, e ambos eram ricamente bordados. Os axumitas eles usavam tangas de linho, mantos e túnicas bordadas. Etíopes medievais adotavam diversas peças como camisas, túnicas, capas, saias compridas, tudo de algodão. Na Somália, as roupas comuns incluíam túnicas, capas, turbantes, bonés de couro para homens, enquanto mulheres usavam vestidos longos. Essas roupas, muitas delas branqueadas, tingidas ou bordadas, refletem ali a rica diversidade cultural e histórica destas sociedades da região. Já na antiga Núbia, esse tecido era produzido em teares de urdidura, que produziam tecidos espessos de algodão e lã. Na Etiópia, na Somália, a tecelagem ocorria em teares de pedal, com o uso de rocas para acelerar a produção dos fios. Já na costa de Benadir, no sul da Somália, que tem uma história muito interessante, este lugar foi um importante centro de atividade têxtil desde a década de 1840. Este local ele tinha um grande mercado de tecidos que empregava mais de 1.000 famílias de tecelões e tecelãs e exportava mais de 360 mil peças anualmente. Para você ter uma ideia da grandeza das confecções neste local. Os tecidos produzidos na região da Núbia eles trazem muito mais que uma expressão artística, mas também funcional das culturas da região. Como é possível perceber na pintura do século XI do bispo Mariano de Farás do reino de Macúria, que está vestindo trajes eclesiásticos típicos da Núbia e também você pode perceber no vestido bordado de seda e algodão da rainha etíope Uaizaro Terunesh da Etiópia, feito na década de 1860. E também vocês podem perceber esta túnica de seda e algodão do Sudão Mardista, que é do século XIX, e ao lado você está vendo aí as mulheres somalis vestidas em trajes tradicionais, uma fotografia do início do século XX. Já na região sudeste da África, panos e algodão eram tecidos localmente transformados em cobertores, capas, redes, roupões, colchas, e ao longo da costa oriental da África, o tecido era amplamente fabricado em muitas das cidades-estados costeiras, como é o caso de Kiwa, Sofala e Kiwa, inclusive, eu já fiz um vídeo sobre a cidade-estado de Kiwa, que eu deixo aqui na descrição do vídeo para você conferir depois desta aula. No interior da África Oriental, tanto o algodão como as outras fibras e cascas de plantas eram utilizados como tecidos em roupas finas. Já o algodão era muito utilizado na região da Tanzânia e também no Malawi, e também na região dos Grandes Lagos africanos. E também eram utilizados ali tecidos de casca de árvore que eram finamente confeccionados e foram transformados em mantos e em roupas de cama. Os maiores fabricantes desses tecidos foram os reinos de Buganda e Karagwe. A maioria dos tecidos feitos na cidade de Swahili eram vendidos para o interior, por exemplo, como o reino de Mutapa. Já os fabricantes de tecido da região de Zanzibar, eles passaram a dominar a África Oriental, o mercado da África Oriental, e vendiam ali cerca de 614 mil metros de tecidos por ano. Isto já no século XIX. Era um trabalho riquíssimo que era feito nesta região. E é possível observar isto, por exemplo, como nesta imagem dos homens Swahili de Lamu, no Quênia, ou essa mulher Swahili de Zanzibar, na Tanzânia. E também um barclote de Uganda e também os tecelões Flipa da Tanzânia. Já na região ocidental da África, que vai do norte da Nigéria até o Senegal, o algodão era transformado em uma variedade de peças de vestuários, como calças, vestidos, capas, turbantes, cobertores e camisas. Camisas como esta aqui, que eu ganhei de alguns amigos comerciantes senegaleses. Os principais centros de produção eram localizados no interior do delta do Níger, no centro do Mali e nas Hausa Lands e também no norte da Nigéria.
Os tecelões da costa oeste da África também confeccionavam peças semelhantes como camisas, calças, lenços para a cabeça, cobertores, mas com maior ênfase nos mantos e também nas bandagens que eram frequentemente utilizados nas cinturas ou nos ombros. A produção de tecidos era muito grande nas cidades e regiões da África Ocidental. As estimativas indicam que apenas na cidade de Kano, na Nigéria, se exportavam mais de 40 mil libras em tecidos anualmente, isto na década de 1850, e isso hoje seria o equivalente a 5 milhões de libras. Outras cidades eram produtoras de tecidos no norte da Nigéria e também no Benin. E também eram ativas no comércio de tecidos e exportavam mais de 120 mil metros para comerciantes holandeses e ingleses. Eram utilizadas diversas formas de tintura. Por exemplo, os tecelões de Bambara do Mali, eles empregavam tingimento com uma lama fermentada e extrato de plantas para obter uma cor marrom profunda com detalhes em amarelo e preto. No Daomé e entre os Yorubás, bordadeiras adicionavam cenas animadas como caças de animais, cenas de batalha e outras representações, o que acabava enriquecendo a expressão artística deste tecido ou da produção de tecidos nesta região. Como é possível perceber nestas túnicas da África Ocidental, o mandê do Mali, o telém do Mali e o hausa da Nigéria, e também o fonde da Omé no Benin, e também nos trajes tradicionais da África Ocidental. Já no centro-oeste africano, os tecelões muito habilidosos utilizavam a fibra de ráfia para criar uma variedade de produtos, incluindo tapeçarias, cobertores, tapetes, saias, bandagens corporais, mortalhas e até tendas. Esta região, conhecida como o Grande Cinturão Têxtil, incluía os reinos de Congo, Loango, Cuba, Luba e outros. Os tecidos eram produzidos com uma trama muito justa, o que acabava denotando o quão refinado era este trabalho e também a habilidade elevada que era necessária para o processo de confecção destes tecidos. Viajantes, comerciantes e missionários que visitaram a região acabaram adquirindo esses tecidos. Muitos deles, inclusive, estão em museus e coleções de arte na Europa e nos Estados Unidos. A capacidade de produção dos tecelões na África do Centro-Oeste era muito grande, especialmente na região do Reino do Congo, que produzia cerca de 400 mil metros de tecidos por ano, isto no século XVI. Os tecidos nesta região eram tingidos usando métodos orgânicos e minerais. Por exemplo, utilizava-se o giz, carvão, argila, tudo isso para criar diversas tonalidades ali, como vermelho, amarelo e azul. E também destacava-se aqui o uso de uma cor ouro profundo que vinha da ráfia. É possível ver alguns destes tecidos, como esta capa de almofada do Congo de 1737, como os painéis de prestígio bordados do Reino de Cuba, dos séculos XIX e XX, que inclusive estão no Museu de Arte de Detroit. O tecido ele tem um papel vital na tradição estética da África, sendo uma forma crucial de expressão da identidade visual e cultural do centro-oeste da África. A realeza e as elites sempre valorizaram os tecidos e acumulavam tesouros que incluíam variedades de tecidos de todo o mundo, como holandeses, panos asiáticos, do Congo, Loango e Yorubá. A própria rainha Ginga, por exemplo, tinha um tesouro de tecidos que era muito representativo nesta época. Esta tradição de acumular tecidos também era evidente na região da Costa do Ouro, onde os tecidos se tornaram marcadores de riqueza com trocas frequentes de peças que eram adquiridas ali naquela região, principalmente na região central do Mali. Hoje, a indústria têxtil de vários países africanos enfrenta uma batalha desigual contra produtos importados que inundaram os mercados locais. Superar esse desafio continua sendo uma tarefa significativa para preservar e promover as tradições têxteis africanas. A valorização da diversidade de estilos e a apreciação pelas ricas tradições de moda africana desempenham um papel crucial na definição da identidade e na sustentação da indústria têxtil local. Mas a África foi um grande centro produtor de tecidos para o mundo. Algo muito interessante é que outro dia eu fui procurar um dashiki africano para comprar e eu encontrei um site chinês, um dashiki africano produzido na China. Isso demonstra o tamanho do desafio que as sociedades africanas de produção têxtil estão enfrentando. Mas esta é uma outra história. Gostou dessa história? As fontes que utilizamos para a aula de hoje estão na descrição do vídeo para que você possa continuar os seus estudos. Lembre-se, tudo tem história. A África tem muita história e eu vim aqui compartilhar ela com vocês.